Casil era um órfão perdedor cuja família foi exterminada por demônios. No entanto, quando descobre que pertence a uma poderosa linhagem de heróis, ele busca a espada sagrada para se vingar, mas se distrai com minas gatas de diferentes espécies que querem que ele teste sua espada nelas. Um dia, Casil estava tendo uma luta de treino com o amigo Klaus, e Casil era tão ruim que Klaus o derrubou em segundos e deu uma lição, observando como ele luta de forma muito direta, como se tivesse armadura de enredo infinita, e avisando para ter cuidado para não morrer como um bot de nível 1. Casil tentou atacá-lo mais uma vez, mas Klaus o enganou e derrubou novamente antes de dizer aos outros cavaleiros na área, chamados Gran e Flag, para voltarem ao trabalho. Depois, Casil encontrou-se com sua amiga, uma sacerdotisa chamada Frey, e eles comeram juntos enquanto falavam sobre os bons velhos tempos no orfanato, onde costumavam caçar insetos que Casil adorava comer. Casil contou a ela como se sentia inútil por não ter conseguido impedir o incidente na cidade mais cedo naquele dia, quando os aldeões quase despedaçaram um temido elfo negro que apareceu. Mas ela disse para ele terminar seu aprendizado para que pudesse se tornar um cavaleiro que pudesse proteger a todos, assim como ele sonhava ser. No castelo, um chanceler chamado Bael informou o rei, que era um velho decrépito acamado, que havia demônios na floresta do rei, fazendo com que o rei ordenasse que ele enviasse batedores para aquela área imediatamente. Alguns minutos depois, um nobre chamado Morhan interrompeu uma reunião de duques no castelo sobre a questão dos demônios e apresentou um elfo negro chamado Rahit como seu soldado. Os nobres começaram a repreendê-lo por trazer um elfo negro para o castelo, já que os humanos odiavam a espécie deles. Então ele os manipulou para aceitarem Rahit, lembrando-os de que não havia leis proibindo elfos negros de entrarem no castelo. Quando perguntaram por que ele trouxe Rahit, ele promoveu Rahit e seu grupo de mercenários poderosos, chamado Black Edge, como o conjunto perfeito de batedores para lidar com a situação dos demônios na floresta. Bael perguntou a Rahit o que ele queria em troca da ajuda deles, e o elfo John Wick respondeu que tudo o que precisava era o pagamento. Mais uma vez, Morhan pediu ao chanceler para usar o Black Edge, mas como os outros nobres discordaram, pois o ódio era muito profundo, ele acabou aceitando a derrota e saiu da sala. Mais tarde naquela noite, Casil estava jantando com seus 3 amigos cavaleiros e todos conversavam alegremente até que Klaus informou Casil que ele estava saindo para uma nova missão, o que significava que o treinamento deles teria que ser interrompido por um tempo. Ele disse a Casil que seu esquadrão, incluindo Gran e Flag, foi enviado para investigar os avistamentos de demônios na floresta. E isso deixou Casil preocupado, então ele o assegurou de que cumpririam seus deveres como cavaleiros e voltariam inteiros. Muito mais tarde, os elfos de Black Edge estavam tendo uma reunião em um local secreto na cidade, e um deles, chamado Tam, perguntou ansiosamente quando iriam destruir todos os humanos. Isso deixou os outros elfos agitados e animados, até que uma elfa entre eles, chamada Repine, mandou todos calarem a boca. Rahit disse que eles apenas deram o primeiro passo em direção ao seu objetivo, e juntos planejaram um dia tomar o reino de Orvelha como vingança por toda a opressão que mostraram aos elfos negros ao longo dos anos. No dia seguinte, durante a missão, Klaus e sua equipe foram brutalmente emboscados por um grupo de demônios esqueleto que não perderam tempo antes de matar vários deles, incluindo Flag. Klaus disse a Gran para relatar a situação deles ao castelo enquanto ele lutava contra os monstros, e quando Casil soube que apenas um cavaleiro voltou, ele imediatamente correu para o portão onde viu um Gran ferido sendo carregado nas costas para o castelo. Gran contou a Bael e aos outros duques sobre a situação horrível em que sua equipe estava. E Moriham aproveitou a oportunidade para mais uma vez sugerir que a Black Edge lutasse no lugar de seus soldados inúteis. Enquanto isso, Casil encontrou-se com Frey e disse a ela que precisava ir à floresta para salvar Klaus. Ela tentou dissuadi-lo, mas ele afirmou apaixonadamente que nunca deixaria alguém de quem ele gostava morrer novamente, e ela exigiu acompanhá-lo nessa empreitada, já que suas habilidades de sacerdotisa o beneficiariam na batalha. Casil e Frey patrulharam a floresta e eventualmente chegaram a um ponto onde viram os corpos ensanguentados dos cavaleiros do esquadrão de Klaus, e Casil ficou instantaneamente deprimido ao ver o corpo de seu querido amigo Flag entre eles. Quando Frey avançou para fazer uma oração por esses soldados caídos, Casil começou a procurar por Klaus e ficou chocado ao encontrar o escudo de Klaus no chão. Eles notaram que havia uma cabeça decepada debaixo do escudo, e Casil levantou o escudo com medo nos olhos porque pensou que seu mentor tinha saído como um vilão de Demon Slayer. No entanto, ficaram aliviados ao descobrir que não era Klaus, e Casil imediatamente correu para procurar Klaus até que uma flecha veio voando em alta velocidade em direção a eles. Casil conseguiu tirar Frey do caminho a tempo, e quando olharam para cima, viram uma aura demoníaca esquelética se formando bem acima deles. Nesse momento, um grupo inteiro de demônios de esqueleto avançou contra eles, fazendo Casil dizer a Frey para fugir enquanto ele os enfrentava. Casil teve um confronto intenso com os demônios de esqueleto, enquanto uma mulher misteriosa chamada Maria observava de uma árvore próxima, e ele conseguiu bloquear todos os ataques de longa distância deles, usando sua espada antes de empurrar 3 de uma vez com um golpe massivo.
Ele tentou fugir com Frey, mas Maria apareceu na frente dele e disse que queria brincar com ele, antes de liberar uma onda de aura escura que o empurrou contra uma árvore. Quando Frey foi verificar como ele estava, os demônios esqueleto dispararam mais flechas contra eles, que ela conseguiu bloquear criando uma barreira mágica. Quando os demônios esqueleto avançaram contra ela, Rahit os derrotou com um único golpe de sua lâmina, e 2 outros elfos da Borda Negra chegaram ao local. Os 2 elfos da Black Edge derrotaram os demônios esqueleto em segundos, e Rahit engajou-se em um tango 1 a 1 contra Maria. Os 2 desviaram dos ataques poderosos um do outro, e o queixo de Cassil caiu no chão ao ver o quão poderosos eles eram. Quando ouviram outros elfos da Black Edge chegando à cena, Maria disse a Cassil que brincaria com ele novamente na próxima vez, e desapareceu em uma névoa escura. Nesse momento, Tan e Repine chegaram ao local e Cassil se apresentou a eles antes de agradecê-los por salvar sua vida. Rahit disse que eles não o salvaram porque eram apenas mercenários contratados para uma missão de derrotar os demônios na floresta. Um deles perguntou o que Kazel estava fazendo lá, e Kazel revelou que estava lá para verificar se seu amigo estava seguro, fazendo-o rir dele porque já era um fato que, naquele momento, todos os cavaleiros na área estavam acabados. No entanto, Kessel disse que acreditava que havia sobreviventes, e quando um demônio esqueleto tentou atacá-los após ressurgir, o elfo o destruiu imediatamente. Depois que os elfos da Black Edge partiram, Frey curou um ferimento que Kazel tinha na bochecha, e ele expressou o quão inútil se sentia por não conseguir fazer nada contra os demônios, apesar de ter sonhos de se tornar o próximo Kirito. Nesse momento, 2 aventureiros passaram, incluindo uma loli excêntrica vestida com um cosplay de Temo Harry Potter, que se apresentou como uma feiticeira chamada Cleo, e um cara chamado Roy que se apresentou como seu guarda-costas. Quando Frey perguntou o que eles estavam fazendo ali, Cleo respondeu que estavam procurando especificamente por eles 2, para levá-los a um lugar especial. Cleo os levou a um penhasco onde revelaram que quem os chamou foi alguém chamado Dominix, que era o feiticeiro responsável pela Torre do Sábio. Quando Cleo perguntou se eles se conheciam, Frey contou a ela como Dominix costumava visitar o orfanato deles, e quando ela perguntou por que ele estava procurando por eles, Roy disse que Dominix os informaria quando se encontrassem com ele. Cleo lhes disse que todos iriam para a Torre do Sábio, o que deixou Frey atônita porque ela sabia que apenas os escolhidos podiam entrar na torre. No entanto, Cleo revelou que ela era uma escolhida e ativou um grande círculo mágico que os transportou para os portões de uma cidade mágica. Enquanto caminhavam em direção à torre, Cleo lhes disse que a maioria das pessoas na cidade eram aprendizes do Grande Sábio, e também revelou que Dominix desacelerou seu envelhecimento usando seu poder mágico. Quando chegaram à torre, Dominix trocou algumas gentilezas com Kazel e Frey, e Cleo o surpreendeu ao revelar que ele era, na verdade, o Grande Sábio, e não apenas um feiticeiro que trabalhava para ele. Dominix disse que manteve sua identidade escondida porque não queria causar problemas, e quando Kazel perguntou por que ele os trouxe ali, ele disse que havia alguém que ele queria que eles conhecessem. Ele os levou a um quarto onde viram Klaus descansando em uma cama, e Dominix informou que ele estava se segurando à vida, apesar de estar gravemente ferido durante a batalha, o que os fez sentir aliviados. Roy disse que receberam notícias das atividades demoníacas na floresta, mas mesmo com a intervenção deles, Klaus foi o único sobrevivente. Quando Frey perguntou se Dominix sabia que eles estavam vindo, ele disse que sim, e revelou que os estava observando da torre. Nesse momento, Klaus acordou, e depois de contar a Kazel como os demônios derrotaram sua equipe, Kazel falou sobre os mercenários e também que encontrou Maria, que fugiu durante a luta. Quando Klaus disse que não encontrou Maria, Kazel e Frey perceberam que ela não estava em conluio com os demônios esqueleto, e eles começaram a ponderar sobre quem ela poderia ser, até que Dominix sugeriu que deixassem Klaus descansar por enquanto. Mais tarde naquela noite, Cleo mostrou a Frey o seu quarto e contou-lhe como a vida na torre podia ser entediante às vezes, e as duas olharam alegremente para o céu noturno até Cleo sair do quarto. Enquanto isso, Kazel estava fazendo um pouco de observação de estrelas por conta própria. E quando Frey apareceu, ele contou a ela sobre uma invasão demoníaca em sua aldeia no passado, onde sua mãe morreu protegendo-o, e expressou como ele não queria perder ninguém novamente. Ele se levantou do chão onde estava sentado e declarou que ficaria mais forte não importava o que. Enquanto isso, no castelo, Redhead informou aos duques que ele e sua gangue haviam cumprido a tarefa de matar os demônios. E Morihame seguiu com um discurso triunfante sobre como eles precisavam trabalhar mais com os elfos, assim como o lendário Rei Kyle fez para derrotar o Senhor dos Demônios. Depois, Morihame e Rahhead tiveram sua própria reunião privada, onde Morihame planejou fazer com que os outros duques respondessem a ele, e Rahhead concordou em ajudá-lo com seus sonhos para avançar com seus próprios planos. No dia seguinte, Klaus disse que queria voltar para Orvelha o mais rápido possível, e Kazel tentou impedi-lo até que ele e Frey foram convocados por Dominix.
que informou que Kazel era filho do grande rei Kyle, que lutou contra o Senhor das Trevas Ogmund há 100 anos, e que ele estava destinado a herdar a espada sagrada, Ea. Kazel perguntou como era possível ele ser filho de alguém que estava vivo há 100 anos, e Dominix disse que explicaria tudo o que aconteceu enquanto Kyle estava vivo. Em outro lugar, Tam trouxe comida para seus irmãos da Black Edge, e disse a eles que os lojistas inicialmente hesitaram em lhe dar a comida por causa de sua aparência élfica, mas cederam instantaneamente quando ele disse que trabalhava para o Lord Morihem. Ele entregou os pães a eles, e quando Rapine experimentou seu pão, ela inicialmente se iluminou por causa de quão delicioso era, mas então decidiu fazer o papel de tsundere, dizendo que as comidas de Orvelha eram salgadas. Tan disse que discordava, e então mencionou o fato de que elfos negros costumavam poder circular por Orvelha durante o reinado do rei Kyle, e um de seus camaradas disse que era por causa de alguém chamado Ildia, que os elfos negros agora eram tratados como pacientes de Covid-19. De volta à torre, Dominix narrou a história do rei Kyle começando desde quando ele ainda era príncipe. Naquela época, Kyle derrotou Ildia em uma luta de treino, e começaram a ficar amigos até que Dominix interrompeu para reconhecer o quanto eles haviam melhorado. Durante a pausa do treinamento, todos comeram sanduíches e Ilja começou a repreender Kyle por se esgueirar para a cidade, apesar de ser da realeza. Kyle disse a ela que queria ver como os cidadãos viviam com seus próprios olhos porque não podia vê-los do castelo. Ele disse que queria ser um rei que pudesse proteger seu povo e fazê-los felizes, e Ilya disse que ele realmente seria um grande rei antes de se oferecer para ajudá-lo durante seu reinado com seu conhecimento de tecnomagia. Algum tempo depois, Kyle perguntou a Dominix por que as pessoas na cidade viviam na pobreza, apesar de o país estar em paz há vários anos. E Dominix respondeu que era porque a guerra com as nações vizinhas deixou muitas famílias sem membros em idade de trabalhar, o que eventualmente causou sua pobreza. Kyle estudou e treinou arduamente para realizar seu sonho de se tornar um grande rei, e eventualmente se juntou a uma mulher que compartilhava seu sonho chamada Arlette. No presente, Kazel ficou surpreso quando Dominix lhe disse que Arlette era sua mãe, e quando Frey perguntou como a mãe de Kazel estava viva há 100 anos, ele disse que explicaria mais tarde. Dominix continuou sua história enquanto narrava como Kyle e Arlette viveram felizes até que os nobres descobriram sobre o relacionamento deles e os forçaram a se separar. Ele explicou que, como Kyle era o sucessor do rei, Arlette era um obstáculo para seus planos de um casamento político. E acrescentou que isso foi apenas o começo das tragédias de Kyle, pois não demorou muito para que demônios aparecessem na nação. Os demônios devastaram cidades e vilarejos, e Kyle liderou seu exército para derrotar os demônios repetidamente, até o dia em que seu pai, o rei Medion, faleceu, permitindo que ele se tornasse oficialmente rei de Orvelha. No dia de sua coroação, Kyle declarou audaciosamente que derrotaria os demônios na nação e protegeria o povo, o que deixou todos na sala animados, especialmente Ilya, que agora estava determinada a cumprir sua promessa a ele. Depois, o rei Kyle se encontrou com Lorraine, a líder dos elfos, e Iátula, o líder dos orcs, para formar uma aliança porque ele queria derrotar os demônios como uma força combinada. Todos acreditavam no plano de Kyle, mas infelizmente os demônios tinham uma vantagem numérica massiva e Kyle logo foi ferido em batalha. Ele encontrou Arlette dentro de um abrigo e foi quando ela informou que estava esperando um filho dele, que não era outro senão Kazel. Kyle decidiu que seu filho se chamaria Kazel e também afirmou que queria proteger o mundo de seu filho, que logo chegaria. Em resposta ao seu desejo, Lua, a deusa da luz, apareceu e deu a Kyle a espada sagrada, Ea, para permitir que ele salvasse o mundo do Senhor das Trevas Angmund. Kyle recebeu esta espada e informou os líderes das diferentes raças sobre uma proclamação que Lua fez, que diz que quando um anel vermelho cobrir a Lua, o Senhor das Trevas aparecerá e ameaçará o mundo. No entanto, ele disse que o Senhor das Trevas poderia ser derrotado com a espada sagrada Yer, e mais uma vez pediu que o ajudassem, fazendo com que eles prometessem lealdade a ele novamente. Enquanto isso, Ilya se dedicou ao estudo da tecnomagia. E no presente, Dominix contou a Frey e Kyle que Ilya tentou criar outra espada sagrada, o que o povo de Orvelha considerou uma blasfêmia contra a Lua. Quando Frey perguntou por que ela tentou criá-la, Dominix disse que ela estava tentando ajudar Kyle como prometeu. Quando o dia do juízo final chegou, um feiticeiro a serviço da República de Grey chamado Malduk usou um feitiço proibido para abrir uma fissura dimensional, o que trouxe o Senhor das Trevas Angmund para o mundo. Kyle e seu grupo partiram para derrotar o Senhor das Trevas, e Ilya, que havia recentemente concluído sua pesquisa, foi atrás de Kyle, mas foi morta por demônios no caminho. Com a ajuda de seus companheiros, Kyle envolveu-se em uma batalha acirrada contra Angmund, mas após a batalha, tanto Kyle quanto Angmund desapareceram, deixando apenas a espada sagrada no campo de batalha. Depois daquele dia, a paz retornou ao mundo à medida que as atividades demoníacas diminuíram por toda a Terra.
Mas Malduk escapou, e ninguém sabia onde estava o Rei Kyle. Os companheiros do Rei Kyle acabaram selando a espada sagrada, Eia, e decidiram guardar cada chave para quebrar esse selo, garantindo que ele permanecesse intacto até o dia em que o Senhor das Trevas retornasse. Ao mesmo tempo, Ilia foi julgada após sua morte e considerada culpada de profanar Lua na tentativa de criar uma falsa espada sagrada, o que levou à perseguição dos Elfos Negros em Orvelha. No esconderijo Blacked, Tam expressou seu desejo de voltar no tempo para consertar tudo para os Elfos, pensando que era o Flash, ou algo assim. E Harit disse que o único momento que importava era que eles resolvessem suas queixas com Orvelha por todo o sangue élfico que derramaram. De volta à torre, Kazel pediu a Dominix que lhe contasse sobre sua mãe, e Dominix disse-lhe que naquela época temiam que Malduk um dia retornasse para invocar o Senhor das Trevas novamente 100 anos depois. Então, eles colocaram Arlette para dormir por um século, permitindo que ela desse à luz o próximo portador da espada sagrada em Kazel. No entanto, ela acabou sendo morta quando demônios atacaram sua aldeia, e foi Dominix quem enviou Kazel para o orfanato onde ele cresceu. Dominique revelou que o Sol Noturno estava prestes a se cruzar com a Lua novamente, o que significava que o Senhor das Trevas retornaria em breve e apontou que o recente aumento nas aparições de demônios era por causa deste evento iminente. Por puro desejo de poder, Kazel perguntou a Dominix como ele poderia obter a espada sagrada, e Dominix explicou que ele primeiro precisava quebrar o selo encontrando Lorraine, a grande sábia da floresta de Elodora. Ele disse a Cleo e Roy para acompanhá-los nesta missão, e Cleo estava extremamente animada porque finalmente estava saindo da torre. Kazel e o grupo se moveram para a entrada e foram teleportados por Cleo para uma floresta onde Maria estava à espreita. Kazel e a equipe logo chegaram a Elodora, e Cleo ficou desapontada com o fato de ser uma floresta, pois pensou que iriam para a Disneyland. Ela perguntou a Kazel como ele se sentia sobre o fato de ser filho do lendário Rei Kyle, e antes que ele pudesse dar uma resposta sólida, ela começou a provocá-lo com base no fato de que ele era um herói mais fraco que Moomin Rider. Frey disse que acreditava que estavam sendo guiados pela deusa da luz, Lua, e nesse momento, Roy conseguiu salvar Cleo de uma flecha que voou diretamente em sua direção. Um bando de demônios esqueleto apareceu na área, e Roy imediatamente avançou contra eles. Frey tentou se juntar a ele, mas Cleo disse que não era necessário, e Roy executou movimentos diretamente do manual de Sung Jin-woo, o que lhe permitiu destruir todos os demônios em segundos. Antes que ele pudesse dar uma volta da vitória, um segundo grupo de demônios apareceu na frente dele, e todos se prepararam para derrubá-lo com seus arcos antes de serem atingidos por trás por uma elfa arqueira chamada Selene. Quando se aproximaram dela, Selene disse que estava esperando por eles e não ofereceu a chance de uma conversa amigável antes de casualmente pedir que a seguissem para encontrar Lorraine. Ela os conduziu pela floresta de Elodora, e enquanto eles admiravam as belas paisagens, encontraram um monstro de árvore gigante chamado Treant que passou por eles. Kazel perguntou a Selene quem ela era, mas em vez de se apresentar, ela rudemente disse para ele se referir ao mestre dela como Mestre Lorraine, e não apenas Lorraine. Quando Cleo repetiu a pergunta, ela se apresentou a eles e disse que foi enviada por Lorraine para levar Kazel até ela. Enquanto avançavam, um pequeno treante começou a espioná-los de trás de uma árvore, e chegaram a um ponto em que Roy e Cleo perceberam que estavam sendo observados. Começaram a ouvir alguns murmúrios que sugeriam que deixassem a floresta, e as palavras desses seres misteriosos também revelaram que Selene era uma princesa. Selene confirmou que era uma princesa, e as vozes eventualmente ficaram tão intensas que Cleo começou a chamar as criaturas para lutar com elas. Selene explicou que as criaturas da floresta estavam agindo de forma rabugenta, porque a floresta era sagrada para elas, e não gostavam da ideia de receber humanos em seu lar. Cleo argumentou que isso não era legal, mas Kazel a interrompeu no meio do desabafo, afirmando que eles eram realmente forasteiros ali e que precisavam chegar a Lorraine rapidamente para não agravar a situação. Enquanto continuavam a jornada, o pequeno Treant os seguia por trás, e chegaram a um ponto onde Selene de repente desapareceu. O caminho à frente se dividia em dois. Um caminho estava livre e o outro estava bloqueado por galhos. Enquanto os heróis seguiam o caminho livre, o outro se abriu magicamente, e os quatro apareceram em um penhasco fora da floresta. O caminho atrás deles se fechou de repente, e Cleo revelou que a floresta de Elodora também era conhecida como a Floresta dos Perdidos, porque elfos e treantes pregavam peças nos viajantes para fazê-los perder o caminho. Enquanto isso, Selene de repente percebeu que Kazel e o grupo não estavam atrás deles. Então ela ordenou que as criaturas na floresta reabrissem o caminho. Quando eles debateram, ela usou um tom mais leve para explicar que tinham que deixá-los entrar na floresta porque Lorraine desejava isso. Ao mesmo tempo, Kazel e o grupo estavam tentando encontrar uma maneira de voltar para a floresta quando o pequeno Treant chamado Nettia apareceu e se ofereceu para guiá-los de volta para a floresta.
Cleo expressou sua falta de confiança nele, mas Kazel disse que não podiam se dar ao luxo de apenas ficar parados. E eles seguiram Nettia de volta para a floresta, onde se reuniram com Selene. Selene começou a acariciar Nettia, e quando Cleo ouviu ela chamando seu nome, sugeriu que Chibi seria um nome muito melhor para ele. Selene agradeceu a Nettia por guiá-los e tentou avisá-lo para não ficar perto de humanos, mas ele insistiu em acompanhá-los. Eles chegaram a uma parte da floresta, onde decidiram acampar para a noite. E enquanto Cleo discutia com Selene sobre quais cogumelos eram venenosos ou não, Kazel pegou aleatoriamente um cogumelo e comeu, deixando Selene impressionada com a confiança dele em relação ao tipo dela. Mais tarde naquela noite, Kazel teve uma adorável luta de treino com Nettia enquanto todos assistiam, e após alguns choques de seus galhos de madeira, Kazel disse que precisava descansar. Então Cleo assumiu como companheira de brincadeira de Nettia. Selene disse a Kazel que Nettia tinha se afeiçoado a ele porque viu algo nele, e quando ela perguntou quem ele era, Kazel explicou que era um homem fraco tentando desesperadamente proteger seus entes queridos, e disse que precisava encontrar Lorraine para ganhar o poder necessário para isso. Quando Selene saiu para dar uma olhada, o grupo estava tendo uma discussão ao redor da fogueira, e Kazel disse que precisava de poder para proteger todos, fazendo com que Cleo o menosprezasse mais uma vez ao mencionar como ele parecia comum, apesar de ser o herdeiro de uma espada com mais poder do que todos os Bankai em Bleach. Eles também discutiram a possibilidade de Malduk retornar, e Cleo mencionou o fato de que Youngmund só apareceu uma vez na história, que foi durante a era de Kyle. Ela disse que a razão para isso foi porque Kyle e seus companheiros conseguiram derrotar o Lorde das Trevas antes que ele viesse para o mundo deles, e decidiram que o melhor curso de ação seria Cassel conseguir a espada sagrada antes que Youngmund retornasse. Enquanto isso, Selene estava em uma parte isolada da floresta, pensando em como Kazel era diferente de todos os outros humanos que ela havia encontrado quando, de repente, um estrondo alto reverberou por toda a floresta. Kazel e companhia correram para a fonte do barulho, e lá viram um Treant possuído causando tumulto. Selene ficou surpresa porque os Treants eram normalmente criaturas pacíficas, e ela tentou guiá-los para um lugar seguro, mas de repente encontraram um demônio que derrubou o Treant enfurecido. Em uma tentativa de vingar seu camarada caído, Nettia investiu contra o demônio, mas o demônio o agarrou com seus tentáculos e começou a esmagá-lo. Kazel correu para salvá-lo, mas foi empurrado contra uma árvore próxima. E quando tentou uma segunda tentativa, Selene entrou em modo flecha verde enquanto disparava algumas flechas no demônio, dizendo a Kazel e seu grupo para escapar. No entanto, Kazel disse que não podia deixar Nettia para trás, e todos atacaram o monstro de uma vez, fazendo-o ficar tão enfurecido que tentou separar a cabeça de Frey dos ombros. Kazel bloqueou o ataque, mas foi agarrado pelo demônio, e enquanto o puxava para mais perto de sua boca, Nettia o salvou ao esfaquear o demônio com sua espada de madeira, forçando-o a soltá-lo. Em retaliação, o demônio aniquilou completamente Nettia, e enquanto todos olhavam em choque, Kazel entrou em modo berserk e desferiu uma série de golpes brutais no demônio até que Frey o parou. Quando Frey olhou para trás, viu Lorraine observando-os com uma expressão preocupada no rosto. Alguns minutos depois, Kazel lavou o rosto após derramar 2 baldes de lágrimas, e Lorraine agradeceu a ele e seu grupo por salvarem a floresta de Elodora. No entanto, Kazel ainda estava arrasado pelo fato de não ter conseguido proteger Nettia, então Lorraine o confortou dizendo que Nettia estava muito feliz por ter passado algum tempo com ele. Ela também elogiou Selene por fazer um ótimo trabalho em trazê-los até lá e perguntou a Kazel qual era o motivo de sua vinda. Kazel disse a ela que veio com a intenção de pedir que ela quebrasse o selo da espada sagrada Oya, e Selene ficou surpresa ao perceber que ele era o sucessor da espada. No entanto, Lorraine disse a Kazel que não podia desfazer o selo da espada naquele exato momento e, enquanto Cleo reclamava, ela revelou que o poder da espada sagrada começaria a fluir para ele assim que ela desfizesse o selo. Ela então perguntou se ele era digno do poder, e ele respondeu que precisava desse poder. Então ela o lembrou de que o poder da espada sagrada era tão forte que poderia até enfrentar o Senhor das Trevas, acrescentando que poderia destruí-lo completamente se não fosse manejada corretamente. Kazel disse que não se importava com o que acontecesse com ele, porque queria poder para proteger aqueles que lhe eram queridos. E ela respondeu que entendia como ele se sentia antes de dizer que continuariam a conversa no dia seguinte. Um tempo depois, Selene os levou à residência de Lorraine e disse para descansarem lá, mas Frey a parou antes que ela pudesse sair, e disse que queria enterrar Nettia em seu lugar favorito. Selene os levou a uma certa árvore onde ele costumava brincar o tempo todo, e quando estavam prestes a enterrá-lo, Lorraine apareceu de surpresa e se ofereceu para ajudá-los com o enterro. Usando seu cajado, ela cavou um buraco no chão e Selene colocou os restos de Nettia dentro dele, enquanto todos diziam palavras gentis sobre ele. Depois Lorraine disse a Selene que queria ter uma conversa particular com ela, e elas foram para um local elegante na floresta, onde Lorraine perguntou à princesa Cabeça de Ovo o que ela achava de Kazel.
Celine agiu confusa com a pergunta, então Lorraine esclareceu as coisas perguntando se ela achava que ele era digno de ganhar o poder da espada sagrada Eia. Celine disse que não sabia e perguntou a Lorraine por que ela estava perguntando isso. Lorraine respondeu que queria a opinião dela, já que Celine foi quem passou tempo com ele e viu sua personalidade diretamente. Celine lembrou brevemente de tudo o que Kaiser fez durante a jornada deles juntos, mas ainda assim respondeu que não tinha certeza. Então Lorraine disse para ela pensar sobre isso. Após a conversa, Celine caminhou para uma parte separada da floresta, onde se perguntou se Kazel tinha o que o rei Kyle tinha que atraía outras pessoas a segui-lo. Ela sentia que um homem que se deixasse perder na raiva certamente estaria caminhando para Kuina, e sua reflexão foi interrompida quando viu Kazel perto do túmulo de Nesha. Kazel pediu desculpas a Nesha por não ter conseguido protegê-lo, mesmo tendo derrotado o demônio. Ele então expressou seu arrependimento pelo fato de ter sido consumido pela raiva enquanto lutava contra o demônio e afirmou que esse não era o poder de que precisava. De repente, uma pequena planta brotou do túmulo de Nesha e Celine veio informá-lo de que os Trints geralmente recebiam uma nova vida após morrerem na forma de brotos como aquele. No entanto, ela ficou impressionada com a rapidez com que o broto de Nesha surgiu e presumiu que era porque Nesha estava tentando animá-los, fazendo Kazel agradecê-lo antes de jurar ficar mais forte novamente. Algumas horas depois, eles se encontraram com Lorraine e os outros, e quando Lorraine perguntou a Celine se ela havia chegado a uma conclusão sobre Kazel, ela confirmou que sim. Celine mencionou como Kazel e sua equipe correram para ajudar a floresta de Eladora no momento em que viram um demônio, sem se importar com a própria segurança, algo que eles não acreditavam que os humanos fossem capazes de fazer. Lorraine perguntou por que ela não deu a resposta naquela noite, e Celine disse que era porque estava incerta sobre Kazel, dado o fato de que ele ficou descontrolado com o demônio. Ela inicialmente temia que, se um humano com tanta raiva conseguisse o poder, ele poderia usá-lo contra a floresta, mas Kazel provou ser diferente porque reconheceu que o poder que sentiu naquele momento não era poder real. Ela concluiu seu discurso dizendo que tanto ela quanto Nesha sentiram que Kazel era digno de empunhar o poder da espada sagrada, e quando ele a agradeceu, ela foi atingida por uma onda de charme inocente dele, fazendo-a corar enquanto lutava para conseguir responder. Lorien pediu para confirmar se Kazel estava pronto para o poder, e quando ele confirmou que estava, a expressão determinada em seu rosto a lembrou de Kyle. Ela contou a Celine sobre como uma vez lutou ao lado de Kyle para defender o mundo do Senhor das Trevas sem qualquer conflito racial, e então disse a Kazel que desfaria o selo. Usando magia, ela quebrou o selo, fazendo com que parte do poder da espada sagrada fluísse para Kazel. Depois, Kazel disse que não se sentia mais poderoso, então ela o assegurou de que ele eventualmente sentiria o poder antes de revelar que havia mais 2 travas no selo, que estavam sendo mantidas por Eotila, o líder dos orcs na Montanha Ógrea, e Pavel, que estava na Montanha de Neve de Windland. De repente, eles receberam um alerta sobre alguns demônios invadindo a área, e quando saíram para enfrentar esse demônio, ficaram surpresos ao ver que era exatamente o mesmo demônio que desviveu Netja. Frey perguntou como isso era possível, então Cleo informou-a que alguns demônios podiam amar mesmo depois de suas cabeças terem sido cortadas. Celine tentou fazer alguns movimentos à la Hawkeye no demônio, mas Lorraine a impediu e pediu que ela assistisse enquanto Kazel avançava contra ele. Usando um único golpe, Kazel destruiu a maioria dos tentáculos do demônio e o apunhalou bem no coração. Depois, ele agradeceu a Lorraine pela ajuda, e Celine disse a Kazel que confiava nele e em seus amigos. A caminho da Montanha Orja, Roy sugeriu que parassem nas cidades e vilas próximas para reunir algumas informações e também reabastecer. Maria fez uma aparição chocante, e Cleo imediatamente sentiu seu poder mágico avassalador enquanto ela cultivava aura na frente deles. Ela disparou uma onda de magia negra contra eles, e Kazel conseguiu resistir ao ataque enquanto protegia seus amigos também. Quando ele perguntou o que ela queria, ela se aproximou dele e disse que queria brincar com ele. Quando ela tentou decapitar sua cabeça, ele a empurrou para trás com sua espada, e ela instantaneamente percebeu que o poder que sentiu dele era o poder da espada sagrada. Ela o empurrou para o lado e disse que Kyle era o único destinado a empunhar aquele poder. No entanto, a tagarela residente Cleo revelou a ela que Cassel era filho de Kyle, e revelou que o poder da espada sagrada era a maldição de Luna antes de perguntar se ele pretendia se tornar o fantoche de Lua também. Mais uma vez, ela desapareceu em uma névoa negra, deixando todos perplexos. Enquanto Kazel e o grupo continuavam sua jornada para a Montanha Ógrea, eles passaram por uma certa ponte, e Cleo estava animada para visitar a próxima cidade porque tinha tantas comidas e locais incríveis que era um sonho de destino turístico para ela. Quando chegaram à cidade, Cleo não perdeu tempo antes de gastar todo o dinheiro de Frey em algumas comidas de rua. Depois de se empanturrarem, Cleo sugeriu que visitassem mais alguns lugares divertidos, mas eles recusaram.
Ela tentou manipulá-los usando uma história heróica sobre como a cidade sobreviveu a uma guerra há 30 anos usando o poder da amizade, e Roy sugeriu que encontrassem uma pousada para descansar antes de continuar a viagem. Eles acabaram concordando com os desejos de Cleo de fazer turismo, e no final perceberam que não tinham mais dinheiro, então Cleo sugeriu que encontrassem uma maneira de ganhar algum dinheiro na cidade. Mais tarde, ela conseguiu um emprego para eles em uma pousada onde foram pagos e receberam um quarto grátis em troca de atender os clientes. Então todos eles, com exceção de Cassel, passaram o dia trabalhando no bar. Naquela noite, Cassel estava cortando lenha e lembrou-se das palavras de despedida de Maria, fazendo-o questionar se o poder da espada sagrada era realmente uma maldição. Enquanto isso, Cleo não conseguia parar de mostrar sua magia para as empregadas ao redor, e a garota nerd de magia acabou começando um incêndio no bar. Depois de serem expulsos do bar, o grupo estava em um local na cidade onde Cleo estava emburrada, e Roy explicou a Cassel e Frey que Cleo era uma criança selvagem porque não tinha experiência com o mundo exterior. Ele também contou a eles sobre uma vez em que ela explodiu um prédio, o que fez Dominique aconselhá-la a usar seu potencial de forma positiva. Frey então se juntou a Cleo onde ela estava descansando, e Cleo pediu desculpas pela bagunça que causou, antes de admitir que desejava ter uma irmã mais velha como Frey. Frey ficou perplexo com suas palavras, então Cleo explicou que sua mãe morreu quando ela era pequena. E embora ela não se lembrasse do rosto de sua mãe, ela se lembrava de como sua mãe distorceu a icônica citação do Homem-Aranha ao dizer que grandes poderes vêm com grande tristeza. Ela disse que muitas vezes se perguntava o que isso significava, e desejava poder perguntar diretamente à sua mãe. E Frey disse que poderia entender o que a mãe dela quis dizer se praticasse mais magia, já que acreditava que Cleo e a mãe dela ainda estavam conectadas. Na manhã seguinte, Cassel e Frey acordaram, mas não conseguiram encontrar Roy. Mas eles encontraram um bilhete que ele deixou dizendo que tinha saído para ganhar algum dinheiro para eles. Quando Frey mencionou que Cleo também estava desaparecida, o diabo de cabelo rosa engraçado de quem falaram apareceu e disse que tinha encontrado trabalho para eles em um restaurante nos arredores da cidade. Mas ela eventualmente percebeu que Roy estava desaparecido. Enquanto Roy estava vendendo alguns de seus equipamentos sofisticados, Cassel e Frey seguiram Cleo até o restaurante nos arredores, que acabou não parecendo a versão isekai do McDonald's que eles esperavam. Lá, eles conheceram uma velha assustadora chamada Madame Wolf, que imediatamente os colocou em um monte de trabalho árduo, e depois de ver a habilidade mágica de Cleo, ela a colocou em 1000 vezes mais trabalho do que os outros. Depois, Cleo entrou em uma batalha de rap com a velha bruxa, e quando terminaram, Madame Wolf a colocou em mais trabalho de pesadelo enquanto zombava dela no processo. Depois de um dia duro de trabalho, Madame Wolf ofereceu-lhes uma refeição que eles confessaram ser muito melhor do que todas as bobagens de estrada que vinham comendo. Ela então lhes disse que não cozinhava há muito tempo, porque raramente apareciam pessoas em seu restaurante. E quando Cassel sugeriu que ela fizesse alguma propaganda para o restaurante, ela disse que não se importava com o baixo movimento porque cozinhava devagar usando fogo de carvão. Cleo estava prestes a sugerir usar sua magia de fogo, mas lembrou-se do que aconteceu no último restaurante em que tentou isso e hesitou. Madame Wolf disse que ela deveria absolutamente desistir de usar magia de fogo naquela área, e quando perguntaram por quê, ela explicou que a área, que costumava ser uma grande cidade, foi destruída por uma guerra que envolveu muitas chamas e demônios que causaram a morte de seus entes queridos. Ela também revelou que seu restaurante era tudo o que restava naquela área e mostrou a eles um monte de lápides alinhadas do lado de fora, que eram 2 antigos moradores da cidade, enquanto dizia que absolutamente não queria que magia de fogo fosse usada naquela área novamente. Cleo argumentou que a magia é usada para salvar pessoas, e não para machucar os outros, mas Madame Wolf contou a ela sobre um mago que tentou proteger seu povo durante a guerra, mas isso levou a uma grande tragédia. E Cleo ficou atônita quando viu a velha bruxa derramar uma lágrima durante sua história. Um tempo depois, Cleo olhou para as sepulturas e lembrou-se das palavras de sua mãe, o que a fez se perguntar se essa era a grande tristeza a que ela se referia. Nesse momento, uma horda de demônios apareceu e Cleo percebeu que alguns demônios já estavam perto do restaurante. Cassel disse a Frey para cuidar de Madame Wolf e derrubou um cavaleiro demônio enquanto corria para enfrentar o resto dos demônios. Frey disse a Madame Wolf para escapar pela porta dos fundos enquanto ela cobria a frente. E enquanto Madame Wolf fugiu, Kel cortou um monte de demônios. Logo foi acompanhado por Cleo, que derrubou alguns dos demônios com seu cajado. Eventualmente, a quantidade de inimigos os alcançou e Madame Wolf teve que salvar Cleo jogando uma pedra em um demônio, o que inadvertidamente revelou seu esconderijo no processo, e a colocou em perigo imediato. Quando o demônio se aproximou de Madame Wolf, Cleo tentou salvá-la, mas não conseguiu usar sua magia após lembrar das palavras trágicas de Wolf. Ao ver isso, Madame Wolf percebeu que tinha cometido um erro, e quando os demônios dominaram Cleo, Madame Wolf gritou que ela deveria usar sua magia, acrescentando que o presente é mais importante que o passado. Os demônios tentaram atacá-la novamente,
mas Frey a protegeu com um escudo antes que Cleo usasse um majestoso feitiço de chamas que criou uma chuva de bolas de fogo que transformou os demônios em um assado de porco premium. Depois ela pediu desculpas a Madame, mas a Madame Wolf disse que estava tudo bem, já que ela estava arriscando a vida pelos amigos, e as duas cabeças quentes se abraçaram. Roy logo chegou ao local, então Cleo o repreendeu por estar atrasado, enquanto contava sobre os demônios que acabaram de enfrentar. Ele mostrou a ela a pilha de dinheiro que fez enquanto estavam brincando com a vovó, e antes que Cleo pudesse colocar as mãos nele, Frey pegou o dinheiro enquanto se oferecia para ser o novo tesoureiro do grupo. No dia seguinte, a equipe deixou o restaurante da Madame Wolf e, enquanto avançavam, Cleo percebeu que agora tinha clareza sobre o que significava ser uma verdadeira maga. Muito mais tarde, os elfos da Borda Negra estavam exibindo suas habilidades de batalha em alguns pobres demônios, e Ripine pôs fim à luta ao despedaçar o último grupo de demônios na área. Após a batalha, Rahit relatou a Morihen que a missão foi um sucesso e Morihen disse-lhe que Bael quer vê-lo antes de revelar que o reino estava planejando lançar uma operação formal para caçar demônios, o que daria a Rahit a chance de mostrar suas habilidades incríveis mais uma vez. Mais tarde naquela noite, Rahit escutou enquanto uma astróloga chamada Ofélia dizia a Bael e a princesa Scarlet que o dia de Li, a deusa da escuridão, estava se aproximando, o que envolvia o sol noturno cruzando com a lua para trazer terror ao mundo. Ela revelou que as estrelas sussurraram para ela que o Senhor das Trevas, Engmund, apareceria durante esse terror, e Bael temia que o reino estivesse perdido, já que Kyle não estava por perto e o rei deles era praticamente um vegetal. Mas Scarlet assegurou-lhe que os cavaleiros defenderiam o reino. Scarlet disse que nunca deixaria o Senhor dos Demônios pisotear Orvélia antes de dizer a Ofélia para continuar lendo as estrelas, e, enquanto ela seguia seu caminho, Rahit saiu para encontrá-los. Bael apresentou Scarlet como uma princesa, e também como a comandante dos cavaleiros, e depois que Scarlet elogiou seu esquadrão por todo o trabalho árduo durante as invasões demoníacas, ela propôs que Black Edge se juntasse aos cavaleiros. Rahit concordou humildemente com a oferta dela, então ela pediu que ele se juntasse aos cavaleiros para uma reunião geral na manhã seguinte, enquanto ela saía. Quando Rahit informou aos elfos da Black Edge que eles se juntariam aos cavaleiros, Tam ficou preocupado que isso afetaria a missão deles. Então um elfo sorrateiro do grupo explicou que isso tornaria mais fácil para eles se infiltrarem e tomarem o controle do reino. Rahit então anunciou que eles teriam que estar mais alertas para evitar problemas, e quando um elfo perguntou sobre a princesa, Rahit disse que ela parecia ser uma oponente difícil. No dia seguinte, Scarlet informou os cavaleiros sobre as previsões de Ofélia, e quando Rahit entrou na sala, ela anunciou oficialmente a eles que ele e seu esquadrão se juntariam aos cavaleiros. Um dos cavaleiros, chamado Zero, contestou a questão mencionando o assunto de Ilia, mas Scarlet disse que não tinha nada a ver com Black Edge, e perguntou se mais alguém discordava da decisão. Todos aceitaram a decisão, e quando ela perguntou a Zero se ele estava de acordo, ele começou a agir como um completo canalha ao zombar de Rahit, sugerindo que ele fizesse uma caça a ratos enquanto lhe dava um item luxuoso como adiantamento. No entanto, Rahit devolveu suas bobagens caras e disse que o dinheiro não o salvaria se demônios invadissem a cidade. Scarlet então declarou que a Black Edge eram seus amigos a partir daquele dia e proibiu qualquer um de desrespeitá-los. Ela então retomou a reunião, e quando perguntou a uma cavaleira chamada Demia por novas informações, Demia disse que recebeu notícias de numerosos avistamentos de demônios na floresta de Elidora. Scarlet então pediu a opinião de Rahit, que sugeriu enviar alguns batedores para investigar a área antes de propor que reorganizassem os Cavaleiros Defensores para poder proteger mais pessoas, e Scarlet gostou das ideias de Rahit. Zero ficou tão enojado com a ideia de elfos negros se juntarem aos cavaleiros que foi reclamar com seu pai, que era um dos nobres. No entanto, as coisas não saíram como ele queria porque os nobres disseram que não tinham escolha, já que Black Edge era a melhor opção para defender Orvélia, e seu pai concordou também. No dia seguinte, Tam foi à cidade e ficou surpreso ao ver que todos na cidade, de repente, estavam tratando-o como Justin Bieber por causa da ajuda de Black Edge em matar demônios, e ele decidiu pegar o WZ, mas acabou chegando a um beco onde alguns humanos armados bloquearam seu caminho. Ele resistiu à vontade de derrubá-los quando se lembrou das ordens de Rahit e fugiu em vez disso. Logo ele foi encurralado e os bandidos o feriram antes de chutá-lo ao chão. Antes que pudessem acabar com ele, seu camarada da Black Edge o salvou e os assustou. O camarada percebeu que ele estava com febre e uma simpática garota humana que Tam conheceu em uma padaria se ofereceu para chamar um médico, mas o camarada de Tam recusou, dizendo que não queriam causar problemas antes de levar Tam embora. Quando chegaram ao esconderijo da Black Edge, Rahit elogiou Tam por se conter, e quando Tam zombou dos humanos que o atacaram, Rahit percebeu que eles foram enviados por Zero. Mais tarde naquela noite, Rahit contou a Morihen sobre o incidente, e Morihen explicou que Zero era um candidato ao noivado da princesa Scarlet, o que o tornava sempre desesperado para ganhar o favor dela.
Morrigan especulou que Zero estava com ciúmes de Rahait, e quando Rahait apontou que Zero ter sucesso com seus planos de expulsar Blackhead seria ruim para seus planos, Morrigan disse que alertaria os nobres enquanto Rahait procurava evidências. No dia seguinte, Rahait contou a Scarlet sobre o incidente e ela se desculpou antes de Zero aparecer para provocá-lo. Quando Rahait retornou à base da Blackhead naquela noite, Ripine mostrou-lhe a lâmina de um dos atacantes de Tan e ele instantaneamente reconheceu o brasão na lâmina como sendo de Zero, então saiu apressado. Algumas horas depois, Rahait, acompanhado por Ripine, interceptou a carroça em movimento de Zero e o ameaçou até que ele finalmente confessou. Rahait então desembainhou sua espada, mas antes que pudesse dividir aquele pedaço de lixo em 2 pedaços fedorentos, o pai de Zero pulou e implorou para que ele poupasse seu filho. Então Rahait os avisou para ficarem longe de seus amigos. Quando eles voltaram para a base, Tan agradeceu a Rahait por fazer o trabalho de Batman em seu nome, e Rahait garantiu a ele que aqueles idiotas não os incomodariam mais. Algum tempo depois, Rahait e Ripine olharam para as estrelas e Ripine lembrou-se de como estava chorando muito depois que alguns orvelianos mataram a mãe deles. Naquela época, Rahait prometeu que se vingaria pela mãe deles, e de volta ao tempo real, Ripine disse que eles tinham chegado longe, o que fez Rahait olhar para um item misterioso enquanto concordava. Alguns dias depois, Cleo e o resto da turma estavam caminhando por uma floresta, brincando como de costume, quando uma garota estranha saiu de um dos arbustos e os encarou antes de correr. Eventualmente, eles chegaram a uma vila próxima, onde conheceram um cara chamado Randall, que se apresentou como o prefeito da vila antes de lhes dizer que seu prédio costumava ser um salão comunitário, mas agora era um abrigo. Cazel perguntou o que aconteceu, então ele explicou que uma cidade próxima foi atacada por demônios, o que fez os cidadãos de lá fugirem para a vila deles. Frey viu uma senhora se machucar enquanto tentava levantar um tronco, então ela a curou e Randall ficou satisfeito ao perceber que ela era uma sacerdotisa. Ele disse que os aldeões estavam trabalhando juntos para construir novas casas, mas apontou que faltava mão de obra. Então Frey se ofereceu para ajudar junto com a equipe. Um tempo depois, Frey encontrou algumas meninas no abrigo e ajudou-as a trançar o cabelo. Enquanto trançava o cabelo delas, a misteriosa garota da floresta entrou na sala, e Frey tentou iniciar uma conversa com ela, mas a garota fugiu. Uma das meninas ao redor disse a Frey que o nome da garota misteriosa era Elise, e revelou que ela era uma introvertida extrema que não falava ou ria com ninguém. Frey perguntou sobre os pais dela, mas a menina disse que eles não estavam na área e deu a entender que poderiam estar mortos. Enquanto isso, Elise estava no jardim admirando algumas flores quando Frey apareceu e a abraçou enquanto usava sua magia para tentar fazê-la se sentir melhor. Cassel e o resto da turma já estavam fazendo planos para sair da cidade quando Frey chegou e implorou para que ficassem durante a noite para que ela pudesse realizar o que chamou de um desejo egoísta dela. Randall ficou satisfeito ao saber que eles iam ficar, e quando Frey se ofereceu para brincar com os pequenos, ele concordou e disse que era ótimo, já que os pais por perto não conseguiam encontrar tempo para brincar com eles. Frey encontrou-se com os pequenos em uma sala e sugeriu que fizessem algo chamado guirlanda. As meninas não sabiam o que era, então ela as levou para fora e fez uma trama circular de flores que disse que poderiam usar ou pendurar em cima de suas portas. Elas pediram para ela ensinar como fazer, então Frey as mandou buscar algumas flores. Frey foi dar uma aula particular a Elise sobre como fazer guirlandas, mas ela saiu correndo. Algum tempo depois, Frey pediu às meninas que fizessem alguns desenhos, e quando uma menina tentou pegar um dos lápis de cor de Elise emprestado, ela bateu na mão dela e saiu correndo novamente quando Frey tentou conversar com ela. Cazel estava do lado de fora, provando ser a máquina definitiva de cortar lenha, quando viu Elise olhando para algumas flores amarelas. Frey saiu e perguntou a Elise o que estava errado antes de notar que Elise estava desenhando as mesmas flores que estava olhando. Quando Frey perguntou se ela gostava das flores, Elise respondeu que a mãe dela gosta das flores. E quando Frey perguntou o que aconteceu com a mãe dela, Elise disse que demônios mataram a mãe dela antes de chorar alto enquanto Frey a abraçava. Algumas horas depois, Frey e Elise usaram aquelas flores amarelas para preparar alguns lanches que serviram para todos no abrigo, e todos gostaram tanto que pediram para ela fazer mais depois. Depois, Frey observou orgulhosamente enquanto via Elise brincando com as outras meninas no abrigo pela primeira vez. Naquela noite, Randall elogiou Frey por ajudar Elise a se abrir e então pediu para ela ficar na vila deles. Ele disse que ela poderia ajudar a curar os corações de muitas pessoas naquela vila se ficasse, e então pediu para ela pensar sobre isso enquanto Cleo, que estava escutando, perdeu a calma. Naquela noite, Frey foi verificar as meninas, e Cleo contou a Cassel e Roy que o prefeito tentou recrutar Frey, e todos disseram que Frey não os abandonaria porque ela era uma companheira preciosa deles. Enquanto isso, Frey foi colocar Elise na cama, mas Elise de repente acordou e implorou para ela ficar.
No dia seguinte, Handel e o resto dos adultos se despediram da equipe de Cassel, e depois Elise levou Frey para um celeiro e a trancou do lado de fora. Frey tentou convencê-la a abrir as portas, mas Elise disse que queria que ela ficasse com eles para sempre e saiu correndo. Depois Cassel foi procurar Frey e encontrou Elise no caminho. Quando ele perguntou sobre Frey, ela o levou ao celeiro onde ela estava trancada, mas do lado de fora, eles foram subitamente atacados por um demônio verme. Cassel tentou desesperadamente atacá-lo, mas o demônio verme desviou de todos os seus golpes, escondendo-se no subsolo. Frey, que estava assistindo à batalha do celeiro, ouviu outro demônio verme debaixo da terra e tentou avisar Cassel, mas ele não conseguiu ouvi-la. Ela então quebrou a porta do celeiro e chegou a tempo de salvar Elise de ser engolida por um monstro verme antes que Cassel o derrotasse. O segundo monstro verme se escondeu no subsolo e Frey viu que Elise estava abatida, então a confortou. Quando Frey olhou nos olhos de Elise, ela se lembrou de como conheceu Cassel, e quando o monstro verme atacou novamente, Frey afirmou que nunca perderiam para demônios e o empurrou de volta com uma explosão mágica antes de Cassel acabar com ele. Depois, eles se encontraram com os aldeões e se despediram deles após contar sobre os demônios, enquanto Frey prometeu a Elise que voltaria um dia para que pudessem fazer mais lanches. Ao saírem da aldeia, Cassel e o grupo brincaram juntos e comeram um monte de biscoitos saborosos. Alguns dias depois, Cassel e a equipe chegaram a uma cidade que foi devastada por demônios, e Cleo imediatamente percebeu que algo não estava certo, mas identificou exatamente qual era o problema. Eles avistaram uma pessoa parada na área, e Cassel foi falar com ele pensando que era um aldeão. Mas quando ele se aproximou, a pessoa de repente tentou atacá-lo, mas Roy o impediu antes que ele pudesse causar qualquer dano jogando uma cabeçada. E quando Cassel perguntou preocupado a Roy por que ele acabou de brutalizar o homem, Roy revelou que era um morto-vivo. Quando o homem morto-vivo se levantou novamente e tentou atacar Cassel, Roy o finalizou de uma vez por todas ao decapitá-lo. E o grupo logo percebeu que estava cercado por uma horda de mortos-vivos. Eles notaram uma luz brilhante piscando na floresta próxima e, seguindo as ordens de Roy, todos correram imediatamente em direção à luz, exceto Cleo, que os cobriu criando uma parede de fogo entre eles e os mortos-vivos. Eles se encontraram com um homem chamado Johan, que estava apontando a luz para eles, e ele lhes disse para terem cuidado porque os mortos-vivos reagiam a sons altos e vozes, mesmo dentro de casa. Roy perguntou a Johan por que os mortos-vivos estavam naquela área, e Johan agiu surpreso com a palavra mortos-vivos. Então Roy mudou de assunto perguntando há quanto tempo toda a confusão estava acontecendo. Johan disse que o pesadelo começou quando demônios invadiram sua aldeia, e durante esse ataque vários aldeões foram mortos, mas a maioria conseguiu escapar. No entanto, alguns deles, incluindo Johan, não conseguiram sair e estavam todos tão assustados com os demônios que se trancaram dentro de suas casas. Logo, os demônios partiram, levando os mortos-vivos com eles. Mas logo depois, os aldeões que eles pensavam estar mortos voltaram e Johan e o resto dos aldeões sobreviventes ficaram felizes em vê-los de volta, até que de repente começaram a atacá-los, deixando Johan como o único sobrevivente. Johan disse que quando os monstros atacaram, ele fechou as janelas com tábuas e juntou comida, o que foi como ele acabou sobrevivendo sozinho. Durante o discurso de Johan, Frey notou algumas flores amarelas no canto que eram exatamente do mesmo tipo que Elise disse que sua mãe gostava, fazendo-a dizer o nome Elise. Imediatamente ao ouvir isso, Johan perguntou como ela sabia sobre sua filha e também perguntou se Elise estava viva. Frey alegremente disse que ela não só estava viva, mas se abrigando em uma vila próxima, e Johan suspirou de alívio antes de contar que eles se separaram no dia do ataque. Cleo sugeriu que o levassem para vê-la, mas ele disse que não podia deixar aquele lugar, e Cassel tentou debater sua decisão, mas Roy disse para ele simplesmente deixar para lá. Quando Johan perguntou o que os trouxe à aldeia, Cassel revelou que estavam tentando encontrar o caminho para a Montanha Algria. Então ele sugeriu que passassem a noite em sua casa, já que era muito perigoso sair naquele momento. Ele também prometeu levá-los ao caminho para a Montanha Algria na manhã seguinte. E Cleo estava tentando argumentar contra a ideia de passar a noite em uma vila infestada de zumbis, mas Roy disse que seria mais seguro para eles se moverem pela manhã. No quarto deles naquela noite, Cassel perguntou o que eram os mortos-vivos, então Roy explicou que eram cadáveres em movimento. E Cleo acrescentou que havia casos mencionados nos registros da Batalha das Planícies de Galoa, há 100 anos, onde pessoas mortas se levantaram e começaram a atacar os vivos, assim como na série The Walking Dead. Ela também revelou que os mortos-vivos estavam sendo controlados por demônios, e começou a se sentir angustiada pelo fato de não ter estudado mais os registros de 100 anos atrás, por causa da decisão repentina de Dominique de fazê-la acompanhar Cassel. Cassel perguntou a Roy como ele sabia tanto sobre os mortos-vivos,
E Roy disse que também pesquisou uma vez na Torre do Sábio. Frey começou a se sentir mal pelo fato de que as pessoas mortas-vivas ao redor da área já foram humanas. Então Roy a corrigiu, dizendo que não havia como consertá-las, já que estavam mortas. Cleo disse que eles não podiam simplesmente deixar os mortos-vivos vagando pela área, o que fez Roy perguntar se ela pretendia acabar com todos eles sozinha, antes de lembrá-la de que o principal objetivo deles era ir atrás da espada sagrada. Mais tarde naquela noite, Johan puxou uma lâmina, e quando Cazel o ouviu andando pela casa, ele imediatamente se levantou para investigar. Cazel o seguiu até o porão do prédio, onde viu Johan informando a uma morta-viva amarrada que ele mantinha chamada Lissa, que Elise ainda estava viva. Johan falou com esse monstro furioso como se ela fosse sua amante e tentou alimentá-la com um pedaço de pão, mas ela o empurrou para o chão. Cazel não podia acreditar no que acabara de presenciar, mas em vez de interromper a loucura de Johan, ele escolheu se afastar. Quando Cazel voltou para o seu quarto, ele compartilhou o que havia aprendido com a equipe. E apesar de suas tentativas de ser um escoteiro e deixar o velho assustador escapar mantendo um morto-vivo, Roy sugeriu que questionassem Johan. Quando Johan saiu do porão, eles perguntaram a ele sobre o morto-vivo no porão. Então ele explicou que Lissa era a mãe de Elise, e quando ela foi morta, ele capturou o corpo dela e a manteve lá. Então ele agiu de forma paranoica ao sugerir que Lissa estava apenas doente e não morta, mas Roy disse a ele que não havia como trazê-la de volta. Johan disse que não podia deixar Lissa, e Frey perguntou a ele sobre Elise, mas ele ainda sugeriu que tinha que estar com Lissa. Cazel então deu-lhe uma palestra motivacional sobre como a família é importante e o encorajou a se reunir com Elise. Então ele pediu um momento a sós com Lissa. Ele tentou conversar com o zumbi sobre Elise, mas Lissa se soltou de uma das amarras do braço e o assustou a ponto de ele se sujar. Os caras o ajudaram a amarrá-la novamente, e Roy disse que ele não tinha escolha, a não ser colocá-la para descansar perfurando seu pescoço, fazendo Johan perder a cabeça. Nesse momento, uma horda de mortos-vivos apareceu na casa e a equipe correu para enfrentá-los. Johan chorou ao dizer que o zumbi não era Lissa, pois não se lembrava de Elise, e ele finalmente conseguiu cortar seu pescoço. Do lado de fora da casa, Cleo explodiu muitos dos monstros mortos-vivos com magia de fogo antes de Cazel se juntar à luta, e cortar alguns deles enquanto afirmava que protegeria todos. De volta à Orvelha, os elfos da Borda Negra retornaram à cidade após um ataque bem-sucedido aos demônios, e Tam expressou como estava gostando do tratamento de herói que as pessoas da cidade estavam agora lhes dando. Um deles disse que não podia confiar neles porque passaram muito tempo sendo desprezados por seu tipo, e Tam respondeu que se sentia grato porque o tratamento que estavam recebendo atualmente era muito melhor do que ser mal falado o tempo todo. No entanto, Ripine teve um flashback do dia em que sua mãe foi brutalmente morta na frente dela e de Rahid, e isso a fez dizer que todas as pessoas em Orvelha deveriam simplesmente morrer. Eles chegaram à padaria onde Tam conheceu anteriormente a gentil garota que o ajudou, e quando ele a reconheceu, disse à sua equipe para seguir em frente sem ele antes de encontrar o chefe padeiro e perguntar sobre a garota. O padeiro disse-lhe que ela trabalhava em uma confeitaria do outro lado da rua, e quando ele perguntou se queria visitá-la, Tan disse que sim. Enquanto isso, Rahit encontrou-se com Klaus, que lhe perguntou como estava a floresta do rei. E Rahit disse que não havia nada fora do comum antes de revelar que já havia enviado um relatório. Klaus então agradeceu-lhe por salvar Cassel e Fry dos demônios na floresta. E apesar de Rahit imediatamente se lembrar da batalha a que ele se referia, ele decidiu ser um rei despreocupado ao afirmar que não se lembrava deles. Ao mesmo tempo, Scarlet estava com seu pai em sua cama de descanso, e quando ela perguntou como ele estava, ele disse que estava se sentindo melhor agora que a tinha visto. No entanto, Scarlet disse que não poderia ficar por muito tempo, e o rei disse que entendia porque Bale já tinha lhe contado sobre os cavaleiros. Ele perguntou a Scarlet se o grupo Blackhead era confiável, e ela respondeu que sim, porque foram trazidos pelo próprio Lord Morham, e também porque os resultados deles na caça aos demônios eram nada menos que excepcionais até agora. No entanto, o rei questionou a natureza da conexão de Morham com os elfos e disse que estava preocupado com Scarlet porque ela era semelhante à mãe no sentido de que não sabia como duvidar das pessoas. Ela disse a ele para melhorar logo para que pudesse mostrar a todos um rei majestoso e saudável novamente, e depois que ela saiu do quarto do rei, Demia percebeu que Scarlet estava pálida e pediu para ela descansar um pouco. Mas Scarlet disse que não podia porque o dia de Lee estava se aproximando. Demia perguntou se o Senhor das Trevas Engmund realmente iria aparecer, e Scarlet respondeu que não tinha certeza por enquanto, mas sabia que o melhor curso de ação era se preparar para o pior. Scarlet então mencionou como Demia teve a chance de viver o estilo de vida de uma garota rica em vez de se juntar ao campo de batalha com ela, e Demia a lembrou de um dia no passado quando perguntou a Scarlet por que ela precisava pegar na espada.
A isso, Scarlett respondeu que era dever da família real proteger a nação e não dançar em festas estúpidas de gente rica. Demia disse que o olhar determinado nos olhos de Scarlett naquela época a fez decidir se tornar o escudo de Scarlett a partir daquele momento, e ela prometeu proteger Scarlett antes que Harriet chegasse à cena. Demia elogiou-o pelo ótimo trabalho que ele vinha fazendo, e Scarlett disse a Demia para ir em frente sem ela porque queria conversar com Harriet. Enquanto isso, o rapaz apaixonado Tem rondava a loja da garota como uma abelha inquieta até que um grupo de crianças parou e o forçou a entrar na loja para encontrá-la. De volta ao castelo, Scarlett disse a Harriet que seu pai se sacrificou para defender o povo contra todas as ameaças, e também que ela pretendia cuidar do povo do reino, já que os nobres só se importavam consigo mesmos. Depois de um pouco de aproximação, ela perguntou por que ele lutava contra demônios por eles, e ele respondeu que destruir demônios era tudo o que podiam fazer. Ao mesmo tempo, Tan devolveu o lenço da garota e perguntou seu nome. Então ela se apresentou como Sheila. Ele disse a ela que tinha se recuperado dos ferimentos e se gabou de como teria derrotado aqueles atacantes se estivesse falando sério. Ela ofereceu-se para preparar alguns lanches caseiros e ele aceitou graciosamente. No dia seguinte, Scarlett animou os cavaleiros sobre a guerra que se aproximava no dia de Lee, antes de pedir algumas opiniões sobre como parar o Senhor das Trevas. Harriet sugeriu que investigassem as planícies de Galua, onde acreditavam que o Senhor das Trevas responderia. E Scarlett disse que precisavam ir em um grande grupo antes de decidir que a Black Edge se juntaria à expedição. Algum tempo depois, Sheila deu alguns bolos a Tan e eles flertaram um pouco antes de ele comê-los e dizer que estavam deliciosos. Quando Tan voltou para o esconderijo da Black Edge, ele foi brutalmente questionado sobre seus encontros com Sheila por um de seus camaradas. Mas quando Harriet voltou e ouviu o que aconteceu, ele disse que confiava em Tan e o aconselhou a tomar a decisão certa. Depois, Tam teve uma conversa do lado de fora com Repine e disse a ela que apreciava ser amado pelo povo, assim como por Sheila. Quando ele perguntou se ela desejava felicidade além da busca por vingança, Repine contou como seu irmão cuidou dela desde o dia em que a mãe deles morreu, o que a fez decidir ajudar o irmão, não importando o que acontecesse. Ela então perguntou se ele poderia perdoar o povo de Orvelha por causa de seu amor por Sheila e ameaçou destruí-lo se ele atrapalhasse Harriet. No dia seguinte, Tam encontrou-se com Sheila e deu-lhe algumas flores para um bolo antes de explicar que odiava seu aniversário porque, quando era jovem, soldados de Orvelha mataram sua família nesse dia. Sheila então perguntou por que ele lutava contra os demônios por Orvelha, e Tam respondeu que não fazia isso por Orvelha, mas sim porque pretendia transformar o mundo em um mundo sem sofrimento, assim como Thorfinn em Vinland Saga. Em uma montanha em algum lugar, Maria encontrou-se com Malduk, que lhe disse que esperou 100 anos para trazer o caos ao mundo novamente, fazendo-a lembrar-lhe que o Senhor das Trevas, Engmund, era o responsável por destruir o mundo, e ele era apenas um feiticeiro trazendo-o de volta. No entanto, Malduk ainda se deleitava em sua loucura ao afirmar que seu único desejo era ver os pobres humanos tolos dançarem para suas sepulturas, assim como fizeram há 100 anos. Ele então se lembrou de um tempo no passado, quando era um feiticeiro para a República de Grey, que se dedicou à sua pesquisa na tentativa de salvar seu rei que estava morrendo nas mãos de uma doença. Naquela época, um cavaleiro chamado Tel disse à princesa chamada Jane que ele iria para a guerra em breve e prometeu que eventualmente retornaria. Jane disse que às vezes ponderava sobre como seria a vida se não tivesse nascido como uma realeza, e seu momento romântico foi interrompido por Malduk, que acusou Tel de seduzir a princesa. Tel disse que pretendia dar sua vida pela nação, e Malduk disse que era uma desculpa fraca porque a guerra já estava prestes a começar. Tel mencionou o fato de que Malduk exercia muita influência nos assuntos internos, e Malduk aconselhou a princesa a ser mais sábia na escolha de um parceiro romântico. Quando o rei morreu, Jane chorou incessantemente, e na tentativa de animá-la, Malduk ofereceu-se para trazer o rei de volta à vida, usando magia proibida que ele havia criado recentemente durante suas pesquisas. Depois que ela concordou, ele usou com sucesso seus poderes de magia proibida para trazer o rei de volta, mas ele voltou como um morto-vivo, e Tel ameaçou exilá-lo por profanar o rei. No entanto, Malduk se gabou de sua conquista e se autodenominou um deus. Mas Tel não estava aceitando nenhuma das suas bobagens de aspirante a Voldemort, então ele exilou Malduk do reino à força. Após ser exilado, Malduk se sentiu amargurado e desejou trazer o inferno à Terra, para que os humanos experimentassem o verdadeiro terror. De volta ao presente, Malduk falou por vários minutos sobre seus objetivos destrutivos, e Maria se ofereceu para ajudá-lo a trazer o Senhor das Trevas de volta, fazendo-o rir maniacamente por mais 1 hora ou algo assim. Em outro lugar, Kazel e o grupo chegaram ao território dos orcs, e Cleo comentou sobre como era estranho os orcs gostarem de guerra. Eles ouviram alguns gritos de batalha na área, e quando foram investigar, encontraram um xamã orc chamado Kola, assim como seu subordinado chamado Dale, lutando contra alguns orcs mortos-vivos.
Cola destruiu alguns dos orcs mortos-vivos usando explosões mágicas, mas de repente um dos mortos-vivos apareceu atrás dele e tentou atacar. Ele bloqueou o ataque do inimigo ao lançar um escudo mágico, e Dale eliminou o morto-vivo com uma explosão mágica própria. Dale perguntou a Cola por que ele veio sozinho, mas antes que ele pudesse responder, alguns dos orcs mortos-vivos começaram a ressurgir. Vendo isso, Cassel imediatamente pulou e salvou Cola cortando um enorme zumbi orc antes que Cleo usasse uma chuva de chamas para destruir todos os orcs mortos-vivos ao redor. Após a batalha, Cola agradeceu a Cassel e ao grupo por salvá-los, e quando Dale tentou impedi-los de entrar ainda mais nas terras dos orcs, Cola disse a Dale que já os esperava há 3 dias. Ele então pediu perdão em nome de seu aluno impulsivo e fez uma oração aos espíritos ancestrais da Terra antes de deixá-los entrar. Cola mais tarde explicou à equipe que sabia que Cassel estava vindo, porque recebeu uma mensagem dos espíritos ancestrais em seu sonho sobre como Cassel traria esperança ao mundo em um futuro caos. Cassel então pediu para ver o chefe orc Eutola, a fim de desfazer o selo na espada sagrada, mas Cola disse que Eutola já estava morto há muito tempo, e acrescentou que o atual chefe, chamado Seig, deve ter recebido instruções de Eutola sobre o assunto. Quando Cassel pediu para se encontrar com Seig, Dale disse que Seig proibiu humanos de entrarem em suas terras devido a um incidente passado onde um feiticeiro transformou seu povo em zumbis. No entanto, Cassel ainda insistiu em encontrar Saig, então Cola decidiu levá-lo ao chefe e disse que lutaria para protegê-lo se Saig enlouquecesse e os atacasse. Dale tentou convencê-lo do contrário, então Cola explicou que precisava ajudar o herdeiro da espada sagrada, conforme foi instruído no sonho. Cola então disse que só poderia entrar em sua terra com Cassel porque se entrasse com vários humanos, o povo orc poderia perder a cabeça, então o grupo concordou em ficar do lado de fora e esperar. Depois que Cassel saiu com Dale e Cola, a equipe brincou na entrada, até que alguns outros orcs apareceram e tentaram atacá-los. Cleo e Frey os convenceram a não atacar, mas então viram que Cleo havia desenhado algum lixo em uma de suas runas sagradas, então ficaram irritados novamente. Enquanto isso, Cola apresentou Cassel ao chefe Saig, e depois que Cassel contou a ele seu objetivo, Saig pediu para Cassel derrotá-lo como uma forma de provar que ele é o herdeiro legítimo da espada sagrada. No entanto, Cola sugeriu que o herdeiro deve viver e se ofereceu para lutar em seu lugar. Antes que a luta pudesse começar, Cassel tentou usar alguma conversa para convencê-lo do contrário, mas Saig respondeu tentando esmagá-lo com sua arma. Quando viu que Cassel não recuou, concordou em ajudar Cassel, pois confirmou sua natureza heróica. Saig então o direcionou ao santuário sagrado deles para recuperar algo, e disse que era um lugar brutal que o testaria. Nesse momento, alguns orcs chegaram e apresentaram o resto da equipe de Cassel como um bando de criminosos de baixo nível que profanaram a fonte deles. Saig então disse que eles seriam mantidos como reféns e estipulou que se Cassel morresse no santuário sagrado, eles também matariam seus amigos. Algum tempo depois, Cola levou Cassel até a entrada do santuário sagrado e revelou que apenas os escolhidos podiam ir além, antes de revelar que o santuário era um lugar sagrado usado por xamãs para treinamento. Ele também disse a ele para encontrar um altar sagrado no fundo do santuário, onde um teste seria dado a ele, antes de aconselhá-lo a manter um coração forte. Enquanto isso, Cleo mencionou o fato de que os orcs não pegaram seu cajado, e Roy disse que era porque eles os viam como bucha de canhão que poderiam derrubar quando quisessem. Cleo comentou como o lugar estava pacífico agora que toda a agitação havia cessado, e Frey disse que se perguntava se os orcs eram pessoas pacíficas em circunstâncias normais. Ao mesmo tempo, Cassel caminhou por um túnel escuro e eventualmente chegou ao altar, mas lá ele ouviu uma voz que lhe perguntou quem ele era. A voz então pediu que ele mostrasse seu coração, perguntando se ele tinha um coração fraco ou um coração forte. Eventualmente, ele ficou sobrecarregado pela voz, mas então ouviu uma voz muito mais calma que o chamou. De repente, ele foi transportado para um reino escuro que tinha uma porta, e quando ele abriu a porta, transformou-se em uma versão muito mais jovem de si mesmo, que tinha voltado para casa para encontrar sua mãe, Arlette. Arlette disse-lhe que o jantar estava pronto, e enquanto ele saboreava o jantar, ela sugeriu que fossem dar um passeio mais tarde, ao que ele concordou. Enquanto isso, os orcs guardas que capturaram os companheiros de Cassel riram da ideia de um Doninha como Cassel ser o herdeiro e concluíram que ele morreria junto com seus amigos. Mas Cleo abriu a boca novamente e disse a eles que Cassel era o verdadeiro herdeiro da espada sagrada, já que ele já havia quebrado um selo. Roy disse para ela parar, mas ela disse que estava determinada a vê-los chorar por isso mais tarde. Frey disse que estava preocupada com a natureza do teste, mas Cleo disse que adoraria tentar ela mesma porque parecia interessante. Roy disse que ela teria um péssimo momento, e Cleo perguntou aos guardas o que aconteceria se alguém além do verdadeiro herdeiro entrasse no santuário.
Os guardas a ignoraram por um tempo, e Cleo os importunou com ainda mais perguntas bobas até que informaram a ela e ao grupo que seriam movidos para um local diferente por serem muito irritantes. De volta ao santuário sagrado, Kazel brincou com sua mãe em um jardim de flores e depois comeu alguns sanduíches caseiros. Ele disse a Arlette que havia muito que queria contar a ela, e quando ela perguntou o que era, ele percebeu que tinha esquecido tudo o que queria contar. Arlette disse que havia muito tempo para ele se lembrar e Kazel disse que fazia muito tempo desde que ele passara um tempo com ela assim. No entanto, Arlette disse que eles podiam passar tempo assim todos os dias, e ele concordou, enquanto Kala esperava fielmente por ele na entrada do santuário. O resto da equipe foi movido para uma tenda, e enquanto esperavam lá, Frey expressou sua preocupação com Kazel, fazendo com que Roy a assegurasse de que ele voltaria. De volta ao mundo dos sonhos, Kazel começou a sentir sono após brincar com a Mama, e quando tentou lutar contra o sono, de repente voltou ao ponto onde se reuniu com Arlette pela primeira vez. Ele tentou agir como antes, mas logo começou a se lembrar da morte de Arlette. Arlette tentou assegurá-lo de que nada estava errado, mas ele viu uma memória muito mais clara da morte dela. E quando ele disse em voz alta ao espírito que sua mãe estava morta, ele se transformou de volta em sua forma adulta. O espírito que se assemelhava a Arlette tentou convencê-lo a ficar naquela memória feliz com ela, onde ele não tinha preocupações, mas Kazel afirmou que precisava conseguir a espada sagrada a qualquer custo para poder salvar pessoas que estavam em perigo. A falsa Arlette lembrou-lhe que ele nunca mais poderia vê-la se fosse embora, mas Kazel disse que não queria perder mais ninguém antes de sair da sala. Quando acordou no mundo real, Kazel viu o espírito do chefe Eotola, que o parabenizou por vencer suas ilusões e revelou que ele teria ficado preso naquela ilusão se cedesse aos seus desejos. Eotola então desejou-lhe boa sorte em suas futuras batalhas e deu-lhe um talismã especial, que ele pegou. Depois, Kazel voltou com Kala para encontrar o chefe Sig, e quando Kazel deu o talismã a Sig, o chefe o usou para desfazer o segundo selo da espada sagrada. Cleo mais uma vez importunou Kazel com perguntas sobre se ele conseguia sentir-se entrando no modo Ultra Instinct, mas novamente ele disse que não sentia nada. No entanto, Malduk, que estava a milhas de distância, pôde sentir sua aura e o Mago Negro instantaneamente percebeu que era o poder da espada sagrada. Sig aconselhou Kazel a lembrar sua experiência no santuário e se tornar um guerreiro estranho antes de prometer lutar ao seu lado quando chegar a hora, da mesma forma que Eotola fez pelo rei Kili. As palavras de despedida de Sig foram interrompidas quando Malduk apareceu e pediu a espada sagrada. Malduk então se apresentou como o criador dos orcs mortos-vivos que atacaram sua terra, e quando Sig tentou atacá-lo, ele parou o chefe com uma enorme explosão sombria. Quando Sig se levantou, Malduk o derrotou com outra explosão sombria, fazendo com que Kazel e o grupo avançassem contra ele de uma vez. Malduk desviou facilmente dos ataques dos outros, mas quando cruzou armas com Kazel, sentiu o poder da espada sagrada. Após minutos de luta, Kazel conseguiu cortar alguns fios de cabelo de Malduk, e isso irritou tanto Malduk que ele disparou uma enorme explosão sombria que derrubou Frey. Malduk começou a se gabar como um idiota maníaco novamente, e Kazel, furioso, começou a atacá-lo implacavelmente. Mas ele desviou de todos os golpes de Kazel. Kazel também desviou de suas explosões, e logo o encurralaram. De repente, Kazel começou a brilhar, e ao notar o aumento de poder do corpo do jovem herói, Malduk escapou por um portal escuro. O ataque massivo de Kazel causou uma explosão que destruiu a terra ao redor e o derrubou no processo. Qual das garotas da série você adoraria atacar com sua espada sagrada? Frey, Cleo ou talvez Maria? Deixe-nos saber nos comentários. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Se você gosta de resumos de anime como este, confira esse vídeo aqui.